Ricardo, ¿me escuchas ahí? Te escucho fuerte y claro. Bien, ahora te escuché mejor, gracias. No sé lo que pasa con España. Muy buenos días para América. Buenas tardes para España, para la península ibérica. Saludos desde Río de Janeiro, Brasil. La Escuela Superior de Guerra de Brasil, como secretaría de este evento, de este seminario, enviará a los coordinadores nacionales las encuestas pedagógicas del blog de la conferencia 1, 2 y 3. Solicito a los coordinadores nacionales que hagan la distribución a los participantes de su nómina de inscritos para que contesten esta encuesta en la internet. Ustedes van a recibir un atallo para mirar la encuesta en la internet y cada participante podrá contestar esa encuesta pedagógica. Lo mismo ocurrirá en este jueves para el segundo bloque de conferencias que se mantendrá abierto hasta el próximo jueves. Y siempre, a cada semana, ustedes recibirán un atallo para contestar la encuesta. Los agradezco por este retorno de opiniones a respecto del seminario. En el día de hoy, la conferencia que está encargada a la Escuela Superior de Guerra de Brasil acerca de los objetivos militares de acciones del Hospice. El ponente será el coronel Sinelli del Ejército de Brasil, que es doctor en Ciencias Militares por la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército de Brasil, doctor en Política y Estrategia Marítima por la Escuela de Guerra Naval de Brasil, especializado en Derecho Internacional de los Conflictos Armados por la Universidad de Brasilia y la Cruz Roja, con la Universidad de Bochum en Alemania. También tiene especializaciones en Derecho Internacional Humanitario para instructores militares del Comité Internacional de la Cruz Roja. El curso de la Academia Militar de West Point, en los Estados Unidos, de Law Armed Conflicts Course for Military Commanders. Es investigador y articulista de este tema desde 2004. Fue instructor de Derechos Internacionales de Conflictos Armados en la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército de Brasil y responsable por la organización del currículo y implementación de esta cátedra en los cursos de altos estudios militares en la Escuela de Comando de Estado Mayor de 2009 hasta 2011. Es conferencista del Derecho Internacional de Conflictos Armados y de Derecho Internacional Humanitario en varias instituciones civiles de ensino superior de Brasil. Es profesor tutor del curso de Derecho Internacional de Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra de Brasil.
peer reviewer para el Comité Internacional de la Cruz Roja y comentarista de la tercera convención de Ginebra en 1949 acerca de prisioneros de guerra. También trabaja para la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en cursos de Derecho Internacional para conflictos armados y Derecho Internacional Humanitario para representantes de Estados miembros de países de lengua portuguesa. Ha participado de un evento en Lisboa, Portugal, en octubre de 2018. También evaluador de revistas de ciencias militares, autor de un libro Derecho Internacional Humanitario, Ética y Legitimidad en el uso de la fuerza en conflictos armados. En su tesis de doctorado tiene el título de En busca de la paz duradera, el derecho internacional de los conflictos armados como diferencial estratégico para estabilización del post-conflicto asimétrico. Autor también de artículos ¿Qué guerra es esa? O mejor, ¿qué civil es ese? ¿De qué civil estamos hablando? Publicado en periódicos de Brasil y otros. Con ustedes la palabra el coronel Severo como el ponente, que de antemano agradezco su participación y su presencia acá. Muchas gracias. Uma boa tarde a todos. É um prazer poder compartilhar com os senhores e as senhoras um tema tão importante, tão relevante nos dias de hoje, em termos de política externa, relações internacionais. Nós estamos trabalhando intensamente, não só nas escolas militares, mas no Brasil como um todo, já há muito tempo, no sentido de nos alinharmos ao respeito a direitos humanos, garantias fundamentais, inclusive em tempo de guerra, em tempo de conflito armado. E eu acredito que para as Forças Armadas não há demonstração mais cabal, mais objetiva disso, do que ter oficiais que são da linha combatente do Exército. Eu não sou assessor jurídico do Exército, eu sou da linha combatente, que possam multiplicar esse conhecimento com as nossas tropas. Eu gostaria também de cumprimentar a todos os senhores integrantes das diversas instituições acadêmicas e institutos de 13 países, que foi informada a participação, de modo que é uma grande honra poder contribuir para esse seminário de grande importância. O tema que me foi solicitado falar no dia de hoje já há muito tempo, fruto de diversos estudos e doutrinação em termos de direito humanitário. Nós vamos falar de objetivos militares. Objetivo militar. Então, nós não estamos falando de objetivo somente, estamos falando de objetivo militar. Então, já uma primeira observação. Nós sabemos que em direito todas as palavras importam, né? Então, quando eu me refiro ao objetivo militar, é especificamente uma expressão que vai designar algo que pode ser, para o qual pode ser direcionada a força hostil, letalidade, inclusive força letal. Então é muito importante que, e aí para as Forças Armadas, haja essa compreensão, porque as doutrinas militares das Forças Armadas
os manuais militares das respectivas forças, e eu menciono no Brasil, obviamente, que eu conheço muito bem, mas também nos Estados Unidos, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar também em várias ocasiões, existem definições de objetivos, objetivos táticos, objetivos estratégicos, objetivos políticos, mas nós estamos falando aqui especificamente de objetivos militares. Por que isso é importante? Porque uma vez aquele alvo, então veja, estou usando outra expressão, aquele alvo que foi levantado se transforma legalmente no objetivo militar, ele pode ser alvo, e aí objetivo, né? Essa é justamente a finalidade, para ele podem ser carreadas as ações hostis em combate. E nada haverá, se ele for um objetivo legítimo, lícito, nada haverá de errado, de punível em relação a isso. Então, objetivos militares e ações hostis. Esse é o tema que nós vamos abordar. Obviamente, eu serei bastante... não sei se eu aponto para cá, para cá. Para cá. Tá lá. O senhor comanda ele para mim? Pode passar. Obrigado. Falar de objetivos militares é falar de princípios fundamentais do direito humanitário. E aí, para os companheiros de outros exércitos, outras forças armadas que nos escutam, e para aqueles que já trabalham, já lidam com o assunto, poderão verificar aqui 5 princípios e poderão já ter ouvido, já ter travado contato acadêmico com outros princípios. Mas eu, para os nossos fins aqui, eu considero que esses 5 objetivos são os mais relevantes para que nós possamos iniciar o trabalho. Então, vejam que a humanidade, a distinção, a limitação, a proporcionalidade e a necessidade militar, todos eles, princípios fundamentais, estão todos alicerçados na dignidade, fundamentados na dignidade da pessoa humana. O tema princípios fundamentais é, por si só, uma aula completa. Nós poderíamos esgotar esse assunto aqui em muitas horas. Mas nós vamos aqui apenas mencioná-los e fazer referências à ligação desses princípios, com o nosso assunto. O princípio da humanidade, ele é um princípio autoexplicativo, ele dá nome, inclusive, ele deriva da própria terminologia do direito humanitário, e ele tem duas vertentes. Uma é a vertente do termo humanitário ou humanidade como algo filantrópico, algo generoso. Então, quando se diz o indivíduo é humano, tem características, ele trata os outros de maneira humana, né? Humanitária. É uma concepção filosófica do termo. E a outra vertente é a concepção da humanidade como conjunto dos seres humanos que devem ser protegidos. Então, essas duas vertentes estão embutidas ali, e para os nossos fins aqui do tema objetivo militar, não há muita relevância direta, concreta com o que nós vamos abordar. O próximo princípio é o da distinção. O princípio da distinção, ele é, para o nosso fim, em termos de objetivo militar, basicamente, e os doutrinadores, os internacionalistas do direito humanitário costumam dizer que o princípio da distinção é o edifício, o prédio, o edifício sobre o qual se assenta todo o direito humanitário, porque antes de qualquer ação letal, antes de qualquer ação hostil, antes de desencadear a força, o uso da força, nós vamos inicialmente distinguir pessoas e bens em relação a categorias. No que tange em relação a pessoas. Então, nós vamos ter civis ou combatentes. No que tange a objetos, bens materiais. Bens civis
ou objetivos militares. Então, verifique que nós temos aqui justamente o tema que nós vamos abordar. Essa definição é uma definição simples, existe uma área cinzenta enorme, vocês podem imaginar o espectro de variações que há entre o indivíduo ser considerado civil, ser considerado combatente. Vejam que eu não estou usando a expressão militar, ele é combatente, não estou usando o termo militar, e assim como também há diversas situações. Mas para entendimento inicial da nossa abordagem, essa é uma distinção que precisa ficar. Okay? Onde está, em termos de legislação, de tratado internacional, a definição de objetivo militar? A definição expressa de objetivo, ela veio surgir em 1977, no Protocolo Adicional 1, às Convenções de Genebra de 49. As Convenções de 49 se destinaram basicamente, o grande objetivo foi proteger pessoas. E métodos e meios de guerra vinham sendo trabalhados em outras convenções, celebradas basicamente na cidade de Haia, na Holanda. Daí nós temos tradicionalmente o entendimento de que Genebra, basicamente, preocupação com pessoas e bens, e Haia, basicamente, preocupação com meios e métodos de guerra. Mas o protocolo de Genebra adicional, número 1, ele trouxe, pela primeira vez no seu artigo 52, a definição de objetivo militar, que é a definição consagrada hoje na norma. Então, veja, são aqueles objetos que, por sua natureza, localização, finalidade ou utilização, então, 4 critérios que podem enquadrar um objetivo. Contribuam eficazmente para a ação militar e cuja destruição, total ou parcial, captura ou neutralização. Então, eu não preciso sempre destruir, eu posso eventualmente capturar ou apenas neutralizar, vão trazer uma vantagem militar definida ou precisa. E aí nós vamos entrar no campo das traduções, que são sempre também sensíveis em termos de legislação internacional. Algumas traduções no português usam a expressão definida, outras usam a expressão precisa. Isso é tema de debates infindáveis no meio acadêmico, mas o entendimento é que é uma vantagem militar definida. Nós vamos destrinchar todos esses termos aqui. Tá bem? Então, existe um comentário aqui embaixo que diz justamente que, embora essa definição seja a definição legal de objetivo, mas ainda assim, é o que o comentário está dizendo, é uma das decisões mais difíceis para o comandante, justamente porque não é algo concreto, muitas vezes. É algo que dependerá da análise naquele momento. Diversos fatores vão contribuir para que aquela decisão seja emitida. Observe que é um critério cumulativo, bem? Ou seja, ele tem que se enquadrar em uma das 4 situações e também contribuir para uma vantagem militar precisa. Se o objetivo militar não cumprir cumulativamente esses dois critérios, ele não se enquadra na norma. Embora nós tenhamos somente em 1977 a definição de objetivo militar, mas o momento em que ele primeiro aparece no direito internacional é numa convenção muito antiga, lá de 1868, que foi uma declaração de países, de nações, de estados à época existentes, em que se definiram alguns parâmetros de meios e métodos de guerra, principalmente o banimento de munições que
fossem menores de 400 gramas e que possuíssem carga explosiva. Era uma prática comum colocar algum explosivo, um artefato explosivo dentro de uma munição pequena e atirar na direção de indivíduos, de outros oponentes, né? Isso foi, com o tempo, considerado uma prática que leva a sofrimento humano desnecessário. Então, os estados acordaram em banir, mas o mais interessante dessa convenção não foi especificamente o banimento desse artefato. Foi que no preâmbulo dessa convenção, ou seja, naquilo que vem antes do tratado em si, chamado preâmbulo, houve uma expressão que foi consagrada como sendo a finalidade da guerra. Toda a finalidade, todo o esforço militar deve ser canalizado para enfraquecer as forças militares do inimigo. Então, se um comandante militar tem dúvida sobre ele, se aquela ação dele vai ser uma ação lícita, legítima, uma maneira apropriada é ele tentar fazer um vínculo com um possível enfraquecimento das forças militares inimigas. Agora, existem várias maneiras de enfraquecer forças militares, nós não vamos entrar muito nessa área, mas eu posso desde destruir um blindado inimigo, um tanque inimigo, até destruir uma fábrica que está fabricando armamento militar do inimigo. Existem níveis de enfraquecimento, nível tático, operacional, estratégico, que podem ser lícitos para essa atitude. Então vejo que há muito tempo já se tem essa ideia, né? Então, por exemplo, quando uma população civil de um vilarejo é selecionada como objetivo militar, não há uma justificativa legal para que ela seja um objetivo. Simplesmente por uma razão. Não haverá enfraquecimento das forças militares inimigas. É uma maneira de raciocinar em relação ao emprego do objetivo, à classificação do objetivo militar. Então, vejam, embora não sejam estritamente objetos, membros das Forças Armadas são objetivos militares. Então, um soldado inimigo, um combatente inimigo é um objetivo militar, embora não seja um objeto. Bem? Então, vejam a diferença em termos de semântica, que é muito importante. Então, para resumir, objetivo militar. 4 condições, e aí nós usamos uma expressãozinha para memorizar melhor, que é o NUFU. Natureza, aí vem o espanhol, em espanhol, ubicação, que é a localização, finalidade e a utilização. Então, pela natureza, muito fácil de classificar. Em geral, são bens, meios militares utilizados pelo inimigo. Tudo que tem natureza militar é o objetivo militar. Pela finalidade. Finalidade está ligada ao uso futuro daquele bem pelo oponente. Então, se eu consigo, por meio de um trabalho de inteligência, justificar que aquele bem, aquele objeto, será utilizado no futuro pelas forças inimigas, eu consigo justificá-lo como sendo um objetivo militar. Exemplo, uma ponte. Se essa ponte, que em situações normais é uma ponte que liga uma extremidade a outra de um rio, e não foi construída para fins militares, numa situação de guerra, se verificar que aquele que tiver posse dessa ponte vai conseguir movimentar suas tropas no campo de batalha, desequilibrando o poder de combate do inimigo e trazendo vantagem para eles, aquilo se torna um objetivo militar. Então, uso futuro. Localização. Mesma situação. O objetivo está no local, o bem está no local, cuja localização me traz vantagem militar. Por exemplo, de uma interseção de estradas. Se essa interseção de estradas ligar partes da zona de ação
do campo de batalha, quer meu, das minhas forças, ou do inimigo, e aquele que conquistar, obtiver vantagem militar, se torna um objetivo militar. Isso tudo tem que ser demonstrado do ponto de vista da manobra militar que está sendo concebida. E, em termos de utilização, utilização é um pouquinho diferente da finalidade, porque a utilização está ligada ao uso atual daquele bem. Então, por exemplo, uma fábrica de peças de veículos civis. No momento em que há a mobilização para o esforço de guerra, a fábrica é adaptada para fabricar peças de blindados inimigos. Ele se torna, então, embora seja uma fábrica originalmente civil, se torna um objetivo militar lícito. Bem? Agora, lembrando que o critério cumulativo diz natureza, finalidade, utilização, localização e me traga uma vantagem militar precisa. E aí vamos ver do que se trata essa situação. Dá uma mexida aí para nós que morrendo. Então aqui, já comentei, natureza. Objetivos utilizados diretamente pelas forças. Localização, o local onde o objetivo está. Finalidade, uso futuro. E a utilização é a atual função dele. Bem? Então, lá naquela definição de objetivo militar, está dizendo lá, natureza, finalidade, localização, utilização, nas circunstâncias do caso presente, me traga uma vantagem militar precisa. O que o legislador, o que a comunidade internacional, ao se reunir, chegou à conclusão de que seriam as circunstâncias do caso presente e o que não é possível ser considerado circunstâncias do caso presente. Então, se eu tenho um snapshot, ou seja, uma fotografia instantânea da área em que eu estou analisando, e eu verifico que aquilo ali, naquele momento, aquele objetivo vai trazer uma vantagem, ok. Se eu analiso a operação como um todo, também é possível, os militares sabem disso, nós fazemos o planejamento até a conquista dos objetivos finais, inclusive, muitas vezes, visualizando prosseguimento. Então, eu vou analisar a operação como um todo. Ah, mas eu estou apenas na primeira fase dessa operação, ela tem 5 fases. Eu posso selecionar um objetivo militar na 5ª fase? Pode, sem problema. Eu estou visualizando as circunstâncias do caso presente. O que eu não posso fazer? Vamos ver depois. Mas eu posso ver a operação como um todo. Contexto factual, ou seja, são fatos que estão se desenrolando no campo de batalha, militar, não meramente legal ou tipológico. O que o legislador quer dizer com isso? Não importa se eu estou analisando um conflito não internacional, ou seja, entre grupos armados organizados, ou um conflito entre Estados. Isso não vai fazer diferença. O que eu tenho que analisar é o contexto factual. É um grupo guerrilheiro lutando contra um Estado constituído, um Estado parte das convenções. Então, eu não vou ter objetivos militares porque se trata de um grupo guerrilheiro? Negativo. Há a possibilidade de selecionar, sim. O contexto factual, o direito humanitário se preocupa com a realidade fática, sempre. Ele começa a ser aplicado no primeiro tiro no campo de batalha e ele termina a sua aplicação no momento em que as hostilidades cessam, e aí há uma discussão doutrinária sobre a questão dos prisioneiros de guerra retornarem ou não, né? Mas aí é uma outra discussão. Mas o direito humanitário se preocupa com a circunstância fática. Declaração de guerra, assinatura de protocolos de intenção, nada disso interessa para o direito humanitário. O que interessa é a circunstância do campo de batalha. Tem mortes, tem blindados, tem aviação, tem bombardeios, tem patrulhas de reconhecimento se enfrentando. Isso é que importa. Avaliação da ameaça. Ameaça no sentido de inimigo, né? Avaliação da ameaça inimiga. É válido nas circunstâncias do caso presente. Eu posso selecionar uma tropa inimiga como objetivo militar?
Sim, já foi visto. Porque no momento que eu ataco aquela tropa, mesmo que ela seja pequena, eu estou contribuindo para o enfraquecimento das forças militares inimigas. E os efeitos visualizados. Ali tem uma siglazinha que é a OBE, Operação Baseada em Efeitos. Então, é um conceito também doutrinário, em que eu seleciono objetivos não pela sua destruição plena, mas, eventualmente, pelo efeito causado sobre aquele objetivo com a minha ação. Então, eu posso querer neutralizar. E aí eu vou levantar indicadores, e os companheiros da Força Aérea são especialistas nisso, quais são os indicadores a serem levantados para que eu caracterize que um objetivo foi neutralizado, ele está inservível pelo inimigo. Então, operação baseada em efeitos também é legítimo que nós selecionemos. Então, tudo isso é circunstância do caso presente. O que não é circunstância do caso presente no critério de tempo, né? Projeções abstratas. Eu acho que vai ser assim no futuro, depois dessa fase, nós vamos, talvez, desencadear para outra fase, porque aí começa com pode tudo, né? Se perde a objetividade em termos concretos. Veja que a definição pede vantagem militar precisa. Pressupostos de evolução futura. Não. E análise de cenário prospectivo. Também não é lícito, do ponto de vista da norma, raciocinar e selecionar objetivos militares assim. Eu não vou citar exemplos concretos aqui, porque alguns são muito controversos, né? Mas imaginem alguém que visualiza que daqui a 20 anos vai nascer alguém que vai fabricar um explosivo ou construir uma instalação que vai me atacar daqui a 20 anos. Isso é lícito do ponto de vista. Então, eu vou selecionar aquela pessoa, aquele local como objetivo militar? Não, não é isso. Eu não posso trabalhar com... É diferente de análise de inteligência. Análise de inteligência, ok. Avaliação de cenários prospectivos imprecisos não legitima a seleção de objetivo militar. Bem? Outro aspecto lá. Vantagem militar. O que é vantagem militar para a norma? Ganhar território traz vantagem militar. Aniquilação e enfraquecimento das Forças Armadas traz vantagem militar. Efeitos táticos, operacionais ou estratégicos. Então, eu quero um efeito de neutralização. Esse efeito é tático. Vantagem militar. Um efeito estratégico. Eu vou impedir que determinado desdobramento daquela força aconteça na quinta fase se eu atuar agora. É também vantagem. À luz do contexto na situação existente e sentido amplo. Qual é o sentido amplo da vantagem? Tudo que impulsiona forças armadas, operações militares amigas e prejudica a inimigo. Então, o que me traz vantagem? Tudo que me ajudar as minhas forças militares ou prejudicar o oponente. Né? Parece simples. Nós vamos analisar, fica um pouco mais complexo. O que não é vantagem militar? Se ela for somente política, psicológica, econômica, financeira, social, moral. Abater o moral da tropa inimiga é vantagem militar? Do ponto de vista da norma, não é. Tá bem? É preciso que essa ação de abater o moral esteja conectada com o enfraquecimento concreto das forças militares. Mas o poder relativo de combate envolve o moral da tropa, o valor do comandante, etc. Verdade. Mas é preciso que tudo isso esteja ligado a enfraquecimento das forças militares inimigas. Propaganda governamental. É considerado vantagem militar abater ou impedir propaganda governamental de mobilização da população para um esforço de guerra? Do ponto de vista da norma, não. Se o objetivo for só esse. Bem? Moral da população. Há julgados, casos julgados pelo Tribunal da Ex-Yugoslávia, em que
uma estação de rádio e televisão foi atacada, destruída, porque estava solicitando à população que permanecesse em casa, que não abandonasse a sua residência, porque a residência ia ser saqueada, destruída, e o inimigo interpretou aquilo como sendo um obstáculo às suas ações, e atacou a rádio, vindo a matar jornalistas e locutores. Né? Não é considerado lícito, do ponto de vista da norma. Ele foi julgado em relação a isso. Se for somente o moral da população. Forçar o inimigo à mesa de negociações também não é considerado vantagem militar. Bem? E nexo indireto com operações militares ou alguma coisa que seja potencial ou indeterminada. Então, veja, o que me traz vantagem militar é aquilo que é possível ser mensurado do ponto de vista da degradação de forças militares inimigas. No momento que o comandante militar consegue justificar, ok. Imagine, então, a dificuldade que isso é para ser aferido nos altos níveis decisórios. Porque no nível tático, um batalhão contra um batalhão, uma brigada contra uma companhia, onde você tem destruição de forças militares visualizadas e monitoradas, chamado controle de danos, é mais fácil. Quando o nível sobe para o nível estratégico, o limiar, a distância entre estar cometendo um crime de guerra e estar selecionando adequadamente o objetivo, ela se torna muito estreita, muito curta. Então é preciso cautela em relação a isso. O Comitê da Cruz Vermelha, em vários conflitos armados, é solicitado a opinar, doutrinadores do comitê, a opinar em relação a determinadas seleções de objetivos. O comitê é muito rigoroso com os princípios de independência, imparcialidade que possui, então, mas é possível que ele, eventualmente, converse com as partes em relação a isso. 10 minutos, com. Vantagem definida. O que é vantagem definida? Precisa, concreta e perceptível. O que não é definida? E aí a questão das traduções e dos termos empregados. Distinta, direta, clara, imediata, óbvia, específica. Onde surgiram essas expressões aqui? Surgiram na reunião para discussão do protocolo 1, onde os países se reúnem, mandam seus plenipotenciários, que são os emissários do país que vão discutir o tratado, e lá surgiram, olha, mas em vez de vantagem militar precisa, definida, não podia ser direta? Não, direta não, porque dá a ideia de outra coisa. Não, clara não, porque não vai estar em determinada língua, isso tem uma interpretação diferente. Então veja a dificuldade de chegar a algum entendimento nesse sentido. Falar de objetivo militar é falar de dano colateral. E aí, aqui para os colegas brasileiros, muito comum nós escutarmos a expressão efeito colateral. Efeito colateral é o remédio que tem. Né? Nós estamos falando aqui de dano colateral, que é outro entendimento. Então, o dano colateral é aquilo que eu não quero que aconteça, mas acontece. Entretanto, eu não necessariamente considero aquilo algo impeditivo para a minha ação. Então, dizer que o dano colateral é involuntário é uma redundância, né? Porque todo dano colateral, por definição, é involuntário. Então, aqui um exemplo. Tentou-se atacar possivelmente um objetivo militar, e nessa ação, em decorrência dessa ação, os efeitos acabaram atingindo um bem protegido, que é uma instalação sanitária, que é protegido dos efeitos da guerra. Isso é um dano colateral. Como é que nós vamos selecionar objetivos militares? Existem 3 teorias, né? Essas 2 de baixo eu vou apenas mencionar, mas a teoria adotada pela doutrina é a teoria utilitarista, ou seja, lembram lá da questão da utilização do objetivo militar?
Então, é aquilo que é utilizado. Nós temos que visualizar aquilo que é basicamente utilizado pelas forças militares. Mas são 3 teorias que são eventualmente empregadas. Essa teoria da seleção utilitarista é a mais apropriada, a mais adotada. Tudo aquilo que os adversários usam para empreender a guerra. Então, bases, navios, trens, carros de combate, aeronaves, sistemas de comando e controle, etc. Essa é a teoria majoritária e é a teoria que dá base à normatização toda. A teoria dos 5 anéis concêntricos foi desenvolvida por um oficial da Força Aérea Norte-Americana na Primeira Guerra do Golfo, e ela pretende ser uma síntese da teoria utilitarista. Porque ela considera o seguinte: eventualmente, não será possível que eu atue apenas nas forças posicionadas no interior, atue sobre as forças militares, porque elas estarão fazendo uma espécie de cordão de isolamento em relação ao que realmente vai dar sustentação a elas. Então, vai ser feita uma ação de dentro para fora, visualizando ultrapassar essas forças e atuar sobre elas. É uma teoria basicamente utilizada para campanhas aeroestratégicas, mas ela tem que ter um vínculo com a teoria utilitarista. Ou seja, mesmo lideranças nacionais precisam contribuir para o enfraquecimento das forças militares inimigas, se forem levantadas com objetivos militares. E a última teoria é a teoria da seleção axiológica, que é a axiologia, o estudo dos valores, né, dos objetivos. Então, em resumo, eu não vou atacar a base militar, o blindado, etc. Eu vou atacar a casa de campo daquele líder do Estado, do país. Eu vou atacar o banco onde ele tem conta. Porque ao atacar aquela instituição, de alguma maneira, o valor que aquela instituição tem para ele vai fazer com que ele retroceda no intento de prosseguir no conflito. Bem? Quais são as desvantagens? É que a população pode acabar elegendo o mesmo objetivo do líder e ela se tornar alvo da ação, que é ilegal. E a questão da imprevisibilidade do comportamento humano, que nós vimos principalmente lá no World Trade Center, que foi basicamente uma seleção axiológica feita pelo grupo terrorista ao selecionar o símbolo de poder financeiro norte-americano, nitidamente um alvo ilegal, ilícito, do ponto de vista da norma, para a sua atuação. Então, a teoria utilitarista é a mais importante. Bom, existe uma parte agora mais técnica um pouco, e eu não vou me aprofundar muito, mas quando a gente vai selecionar alvos, não falei objetivos, alvos militares. Primeiro eu faço uma análise física desses alvos e também faço uma análise funcional desses alvos. Eu quero saber não só o material de que ele é feito, mas para que ele serve. Isso é importante na hora de levar em consideração o objetivo que eu vou selecionar. Por exemplo, represas, que são instalações proibidas de ataque em regra. Tá bem? Represas, diques e instalações nucleares. Se eu tenho uma represa, necessariamente, e eu quero inviabilizar a eletricidade que vai mobilizar forças, propiciar forças militares serem empregadas, eu não preciso atacar a hidrelétrica. Basta analisar funcionalmente o caso aqui de uma estação nuclear. Ao invés de atacar o reator, vai se cortar a ligação elétrica aqui para que a energia não passe, de modo a não liberar essas forças perigosas que podem ser descontroladas. É o princípio da limitação, quando nós fazemos, então, essa contenção. O Exército, a Força Aérea Brasileira, em parceria com outras forças aéreas, norte-americana, argentina, tem feito exercícios no sentido de treinar isso. Então, aqui, basicamente, para os senhores terem noção, como é que se dá o controle de danos numa operação militar dessa. Então, aqui eu tenho o objetivo militar e eu faço uma estimativa de controle de dano colateral. Né? 60 metros de distância, o que significa que
Se eu atacar aqui esse objetivo, e dependendo da munição que seja empregada, e aí isso vai estar listado na lista de alvos daquele piloto, qual será o dano colateral utilizado, para que o piloto possa calcular rota de aproximação, munição a ser empregada, etc. Outro exemplo, uma ponte, aqui o ponto de impacto, aqui eu tenho dano colateral, tá? Quanto de distância? 75 metros. Que munição eu vou utilizar para evitar esse dano colateral? Outra aqui, vários objetivos, e aqui eu tenho um vilarejo ali, uma localidade. Desculpa. Qual a distância que está aqui? Que tipo de munição eu vou empregar? Então isso tudo é muito importante. Mesma coisa, distância, dano colateral ali possível, visualizado. Bem? Aqui, como é que nós calculamos essa probabilidade? Possibilidade de baixa, isso aqui é um cálculo que é feito mais técnico, né? Qual a possibilidade de baixa dentro do alcance útil do armamento que se vai utilizar? Tudo isso é calculado. Por isso que quando o comandante comete muitas vezes um crime de guerra, atira sobre um local que não era o objetivo, será cobrado dele todo esse planejamento que foi feito para que ele possa justificar por que houve aquela ação em cima daquela localidade. O princípio da limitação, vejam quantas limitações existem para os objetivos militares. Várias. Não vou me ater muito aqui, porque nós não temos tempo, mas eu vou passando aqui para os senhores verem patrimônio histórico, cultural, religioso. Essa é a simbologia com a qual se identifica esse patrimônio. Monumentos históricos, obras. Isso aqui é feito uma relação, o próprio país seleciona, submete à Unesco, que é o órgão das Nações Unidas responsável pelo patrimônio histórico, e é a responsabilidade dele manter aquele objetivo sinalizado e protegido dos efeitos da guerra. E o oponente tem o compromisso de não atacar. Então, aqui, exemplo do que nós temos visto aí, em termos de seleção de patrimônio histórico, como objetivo, né? o Daesh, ou ISIS, atacando lá o patrimônio lá em Mossul. Finalidade de macular a civilização cristã ocidental. Um exemplo aqui real da guerra que aconteceu no conflito do Golfo. Então, um templo babilônico de 4.000 anos de idade. 2 aeronaves MiG soviéticas, russas, posicionadas na frente, 2 MiG-29, e a aviação selecionando, decidindo se vai selecionar como objetivo militar ou não. No momento em que Saddam Hussein posicionou esses MiG-29 ali, ele teve a intenção de fraudar a proteção do objetivo militar, do templo, que é um objetivo protegido, porque é patrimônio histórico. Então a discussão é legítimo atacar ou não? Então, para encurtar a história, não é, porque a análise funcional dos alvos, os MiG, mostra que não existe pista de decolagem aqui. Então, o alvo não é um objetivo militar, porque a funcionalidade dele é inexistente. A aeronave não vai poder decolar aqui dessa pista. Então, a decisão foi não atacar. Então, vejam como são importantes os conhecimentos em relação à seleção de alvos para nós podermos chegar a essa conclusão. Aqui já é diferente. Então, também é uma propriedade cultural protegida, e aqui nós temos uma base militar, um estacionamento de viaturas militares. Dependendo da distância, aqui é possível atacar e atuar sobre esse objetivo, protegendo, obviamente, o símbolo. Vamos adiante para não... Bom, então, limitação. Objetivos militares que são proibitivos pelo direito humanitário. Então, especificamente, instalações contendo forças perigosas, usinas, represas, diques. Aqui, para os nossos colegas brasileiros, a razão pela qual as represas são tão sensíveis como objetivo militar. Então,
estamos aqui num contexto, né, de um rompimento, simplesmente, sem as devidas precauções, do que resultou. Essa foto aqui eu gosto de guardar porque eu estive na Força de Paz de Angola, na África, em 1996. Então, vários patrulhamentos nossos levavam a localidades onde havia represas destruídas, o que mostra que era uma política de destruição, havia uma política de destruição intencional de represas, que é em Angola, cidade ali na província do Cuito. Instalações sanitárias, não é possível, não é permitido atacar, tá bem? Identificadas com símbolos, qualquer um desses símbolos é possível identificar. Direção e momento do ataque, caso ocorrido, uma usina nuclear iraquiana estava em construção, então os israelenses decidiram atacar a usina, porque ela iria, obviamente, na análise deles, ser uma ameaça ao Estado de Israel. Ao invés de atacar durante a semana, resolveram atacar no fim de semana. Havia somente duas pessoas na usina, tomando conta lá os seguranças. Não houve nenhum tipo de danos colaterais ou vítimas, né? Destruíram a usina completamente. Discriminação espacial do objetivo. Eu não posso selecionar uma cidade inteira ou uma faixa do terreno contínua como objetivo militar. É necessário que haja uma discriminação espacial. Eles são dois exemplos de uma técnica de bombardeio internacionalmente conhecida como carpet bombing, ou seja, bombardeamento em tapete, em que eu vou varrendo, a aviação varre, soltando bombas sucessivamente sobre aquela cidade ou aquele povoado. É proibido. Uma discussão atual sobre munições cluster ou munições de fragmentação, bombas cacho, né? Já existe um tratado celebrado para banimento, não está com uma adesão ainda universal, enfim, vários países ainda não aderiram, mas é uma grande preocupação do Comitê da Cruz Vermelha, porque são bombas com submunições no seu interior, que muitas não explodem ao tocar o solo, numa área de às vezes, 30 quilômetros quadrados, e ficam como se fossem campos minados posteriormente à passagem daquele avião, daquela aeronave. Então, é uma violação do princípio da limitação. Falar de objetivo militar é falar de proporcionalidade, que é um outro princípio. O que me diz o princípio da proporcionalidade do direito humanitário? Qualquer ação precisa medir a vantagem militar que eu vou obter em relação ao dano colateral esperado. E essa balança, ela tem sempre que pesar daquele lado lá da vantagem militar. O dano colateral tem que ser sempre proporcional à vantagem militar que se espera. Okay? Isso também são meses de aulas e discussões e debates para que nós aprofundemos isso. Mas é importante ter essa ideia da proporcionalidade. Não estou falando de proporcionalidade no direito interno, direito penal, em que eu me preocupo com a paridade de meios. Se o indivíduo me agride com um revólver, eu não posso agredi-lo com uma bazuca ou com um canhão. Eu preciso ter proporcionalidade de meios. Não é o caso aqui. O direito humanitário se preocupa com dano colateral e vantagem militar. Né? Nem sempre haverá dano colateral. Vai ser zero, porque não há civis ou pessoas ou instalações protegidas. Então, nessa ocasião, não preciso me preocupar. Mas quando houver, é necessário que a balança esteja pesando sempre para a vantagem militar. Não vamos detalhar isso aqui com os senhores. E, por último, o princípio da necessidade militar, que é aquele que rege a soberania do Estado. É necessário militarmente, ok? Vai ser desencadeada a ação, mas ela precisa ser proporcional, distinguir bens, pessoas, objetos, e estar limitado em relação a meios e métodos de guerra. Também, vamos adiante. Queria comentar sobre a responsabilidade do Estado Maior,
senhores companheiros militares, nos preocupamos muito sempre com a figura do comandante, e o Tribunal Penal Internacional é muito rigoroso nisso, mas é importante salientar que o Estado-Maior também tem uma participação importante no processo decisório. Por quê? Porque aqui é um julgado da ex-Iugoslávia. Por exemplo, o oficial de inteligência, se ele falhar em estabelecer uma rede de seleção adequada de objetivos militares, ele pode ser responsabilizado depois, solidariamente, ao comandante, por não ter cumprido seu papel como integrante do Estado-Maior. Bem? Então, estou sendo solicitado aqui a interromper por aqui. Os senhores têm a apresentação que foi enviada, tá bem? E podemos passar agora para a fase de perguntas, haja visto o nosso tempo avançado. Muito obrigado pela atenção. Gracias, coronel Cinele, por su presentación. Vamos a ronda de preguntas por el chat, por favor. Yo voy a recibir las cuestiones que vengan de los distintos países. Voy a formular la pregunta en español primero, después en portugués, y el conferenciante va a presentar sus respuestas, sus contestaciones. Haremos eso dando una oportunidad para cada país. Primero, una pregunta para cada país, después volvemos a las otras preguntas. Las preguntas que sea posible contestar debido al tiempo, el ponente contestará después por correo electrónico. Entonces, aguardamos las preguntas por el chat, por favor. Muchas gracias. La primera pregunta viene acá de Brasil. ¿Cómo conciliar los objetivos militares, derecho internacional de conflictos armados, derecho internacional humanitario, derechos fundamentales en las guerras para hacer la protección de personas inocentes? ¿Cómo conciliar isso? Deu para entender? Entendi. Bom, esse é o grande objetivo do direito humanitário. É fazer com que apenas aqueles que estão comprometidos com o uso da força pelo Estado, que foi signatário daquele tratado, sejam eventualmente alvo destinatário desse uso da força. Então, proteger os civis. A maneira de fazer isso uma delas é selecionando adequadamente os objetivos. E nós mostramos aqui que isso acontecerá em qualquer situação, mesmo que seja um conflito interno. Não estamos preocupados aqui se o conflito é de primeira geração, de segunda, de terceira. Atualmente, os estudiosos colocam os conflitos assimétricos como conflitos numa quarta geração, já caminhando para a quinta geração, que são os conflitos cibernéticos. E essa é a grande preocupação a partir de agora. Como selecionar objetivos no ambiente informacional cibernético, onde eu não tenho ataques cinéticos, ou seja, não tenho ataques direcionados a alguém, mas eu posso, por meio de inserção de um vírus de computador, paralisar toda a infraestrutura de eletricidade de um local, que vai viabilizar um hospital, por exemplo, e ocorrerão ali mortes em decorrência da paralisação desses serviços médicos. Né? Então, esse é o dilema atual, é esse. Como fazer isso no ambiente de ataques não cinéticos? Agora, a maneira de fazer essa proteção, de conciliar, é distinguindo muito bem quem são combatentes
e quem não são combatentes, ou seja, quem são os civis. Bem? Nesse contexto de conflito assimétrico, é uma dificuldade adicional, porque existem, inclusive, variações possíveis nessa definição de combatente. O indivíduo não precisa estar de uniforme, ele pode estar usando trajes civis, dependendo do tipo de conflito, apenas o fato de trazer armas à vista já lhe confere um status de combatente, e é preciso, então, que isso seja muito claro. Quem são as principais pessoas a conhecer essa norma, isso que nós conversamos aqui, são os militares. E isso que nós estamos fazendo aqui está sendo feito esta semana aqui no Brasil, na Escola Superior de Guerra, num curso especificamente para isso. E os militares são os destinatários mais importantes desse conhecimento. O comandante tem 3 obrigações, o comandante militar. Instruir, esse é o artigo 86 do Protocolo Adicional 1, instruir, reprimir e punir violações. Então, ele instrui os seus subordinados sobre o que é possível, lícito e o que não é. Se ele verificar uma conduta inapropriada, ele reprime aquela conduta, pode fazer isso, inclusive, preventivamente, por meio de documentos, de normas de conduta, códigos éticos de conduta, e, por fim, se a conduta for consumada, ele vai punir rigorosamente. É a única maneira de fazer com que os militares entendam que eles são ligados ao Estado, são representantes do Estado, essa conclusão aqui que nós chegamos, e precisam se vincular aos tratados. La pregunta que viene de El Salvador: ¿cuál es el organismo sancionado y qué tipo de sanciones se imponen a quien violente los principios que rigen los objetivos militares? Qual é o organismo sancionado e que tipo de sanções se impõem àquele que violenta os princípios que regem os objetivos militares? Muito obrigado pela pergunta. El Salvador, né? Dependerá do tipo de arcabouço jurídico existente em cada país e da sua vinculação ou não ao Tribunal Penal Internacional. Hoje existe um órgão supranacional que foi constituído pelo Estatuto de Roma, em 2008, em 1998, e que cuida de apreciar 4 crimes na esfera individual. Então, aí nós estamos falando no plano individual, tá bem? O Conselho de Justiça da ONU aprecia violações de Estados. Mesmo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao qual nós estamos aqui no continente americano vinculados. O Tribunal Penal Internacional cuida de violações na esfera individual. Crime de agressão, crimes de guerra, crime contra a humanidade e crime de genocídio. Então, se o seu país reconhece, ratificou e reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e se esses tipos penais tenham sido internalizados no seu país, a justiça punitiva em relação a isso será feita pelo próprio país. Mas é preciso que o tipo penal crime de guerra esteja tipificado, ou seja, conste das normas do país. Se não constar, ou se o país não reconheceu o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, ou está sendo deficiente nesse julgamento, o promotor do tribunal pode solicitar a extradição, a entrega para julgamento. Essas matérias são muito controversas ainda, tá bem? Vai depender do entendimento de cada país. Vou dar o exemplo do caso brasileiro. O Brasil não só ratificou o Estatuto,
do Tribunal Penal Internacional, como inseriu na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. Reconhece o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, significando que um soldado brasileiro que cometa um crime de guerra num conflito armado será julgado pelo tribunal se o país não o fizer, porque a jurisdição é complementar. O tribunal fica observando o país na apreciação daquele crime, e se ele estiver sendo lento demais, negligente demais, ou, enfim, ineficiente, o tribunal pode pedir que ele seja julgado lá. Qual é a questão que nós hoje estamos enfrentando no Brasil? O tipo penal crime de guerra ainda não existe na legislação penal brasileira. Então, é um projeto de lei que está em tramitação. Então, para isso é necessário, para que o Brasil possa julgar, que esse tipo penal exista aí no Brasil. Estamos caminhando para isso, mas ainda existe esse pequeno vazio legislativo normativo. Tá bem? Então, em resumo, vai depender do seu país. Mas o que a comunidade internacional espera é que a justiça interna, o direito interno, pátrio do país, seja exercido. A próxima pergunta viene de la NEP Chile y señala a nuestro oponente como un objetivo militar. En el problema interno de Brasil, con las favelas, las Fuerzas Armadas la consideran como objetivos militares. ¿Necesita traducción? Creo que no. Responda com seriedade, tem muitas perguntas. Isso. Bom, resumo. As hostilidades e os enfrentamentos nas comunidades do Rio de Janeiro não são considerados conflito armado. Bem? Não são considerados conflito armado, ou seja, nenhum critério adotado para o direito internacional humanitário se aplica nas comunidades, no que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Assim como acontece nas forças de paz, que também não são conflito armado, não são regidas pelas normas positivas do direito humanitário, os princípios fundamentais, aqueles 5 princípios, humanidade, limitação, são inspiradores das condutas da tropa. Bem? Mas os conceitos de direito humanitário não se aplicam. Para o Tribunal Penal da ex-Iugoslávia e para o Comitê da Cruz Vermelha, por que eu cito toda hora o Tribunal Penal da ex-Iugoslávia? Porque é a jurisprudência mais atualizada e mais utilizada hoje, do ponto de vista do direito humanitário. Porque aquele conflito foi uma mistura de tudo que se possa imaginar em termos de doutrina e norma. Para o Comitê da Cruz Vermelha e para o Tribunal Penal Internacional, são necessários 2 critérios. O nível mínimo de intensidade da hostilidade e o nível mínimo de organização das partes, e que aquele conflito esteja prolongando no tempo. Embora pareça que nas favelas do Rio de Janeiro existe um nível mínimo de organização, isso não é possível ser caracterizado. Assim também como o nível de intensidade também não é caracterizado. Bem? Isso é mais difícil de explicar para o civil, mas para os militares que já viram áreas onde houve conflito armado, sabem que nós estamos falando não é de um tiroteio onde morrem 2 pessoas. É você chegar numa praça e ter 400 mortos por causa de um bombardeio militar. Então, existe uma diferença muito significativa. Alguns brasileiros estão tentando se apropriar do conceito com outros objetivos políticos, tá bem? Mas do ponto de vista técnico, o que existe no Rio de Janeiro é uma situação de segurança pública, garantia da lei e da ordem. Bueno, la otra pregunta viene de Ecuador. En su opinión, los casos observados en Siria, ¿tiene algún tipo de sanción en el futuro una vez que los principios discutidos
arriba são violadas. No caso sírio, se considera, na sua opinião, que ocorrerão sanções no futuro pelas violações dos princípios aqui discutidos. Bem, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, a ONU e o promotor do Tribunal Penal Internacional já se manifestaram, e não só eles, mas vários organismos de direitos humanos, a própria Human Rights Watch, a própria Anistia Internacional, de que há ali massivas violações de direitos humanos no campo dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? Então, há sim todos os indícios materiais possíveis para conduzir os perpetradores a julgamento. A dúvida é se isso poderá ser feito, se isso será feito do ponto de vista prático, né, de capturá-los e levá-los a julgamento. Até pelo modo de atuação. Muitos usam um procedimento de autoextermínio. Quando estão próximos de serem presos, eles se matam. Então, isso tudo implica, muitas vezes, que você não consegue custodiar o preso, o inimigo, né? Ele próprio antecipa a situação ao se auto-eliminar. Mas há todos os indícios materiais, principalmente crime de guerra, crime contra a humanidade, violação de patrimônio da humanidade, tudo isso. O importante é saber quem são os indivíduos a serem custodiados e levados às raias da justiça. A pregunta que viene de España, si en una operación militar sea localizado un objetivo militar que se considere necesario destruirlo, ¿o qué ocurre si adentro de este objetivo hay un niño o hay un viejo? La operación se interrompe o prosigue? E no caso de uma operação militar seja localizado um objetivo a destruir, o que acontece se dentro desse objetivo selecionado há uma criança ou uma pessoa idosa? A operação se interrompe ou continua? Essa pergunta é uma pergunta bastante difícil de responder sem termos os elementos completos do caso, né? Então, digamos que é uma casa. É uma casa que está sendo utilizada como um posto de transmissão de rádio para as forças inimigas, para coordenar os exércitos inimigos. Deixou de ser casa e passou a ser um objetivo militar, passível de ser atacado. Só que dentro daquele posto de rádio, que agora é um posto de rádio, então a análise, lembrem, é nas circunstâncias do momento. Naquele momento, é um objetivo militar. Existe não só indivíduos, elementos, inimigos que estão operando o rádio, mas existe também uma criança, um idoso, uma mulher, que são categorias especialmente protegidas, né? E que a inteligência sabe que eles não estão participando daquela ação. O que a norma recomenda é que a operação não prossiga se uma análise de proporcionalidade verificar que o dano colateral, ou seja, a morte daqueles civis inocentes, será desproporcional em relação à vantagem obtida. E por que é difícil responder sem o contexto como um todo? Porque aquele posto rádio ele pode ser de extrema importância. Se você destruir aquele posto rádio, você vai simplesmente paralisar as comunicações de toda uma divisão de exército. É isso que vai acontecer? Que vantagem vai ser essa? Uma vantagem muito grande. Então, nesse caso, talvez o engajamento o ataque sobre aquele posto rádio seja legítimo, embora vá haver morte de civis inocentes. Mas só é possível saber na análise do caso concreto. Aí você decide, bom, eu vi que é proporcional a ação que eu vou fazer, porque o dano colateral vai ser vantajoso em relação à vantagem, né? Proporcional. Ainda assim, eu posso escolher o método adequado. Eu não preciso bombardear a estação, eu posso enviar tropas de rangers, de comandos por terra, que vão fazer um ataque pontual, poupando as vidas daqueles civis. Mas o que a norma diz é,
Na dúvida, não ataque. Escolha um outro momento para realizar o ataque. Bem? La pregunta que viene de la ANEP Chile. Si hablamos de que un objetivo militar pueden ser los miembros de las Fuerzas Armadas, y también hablamos que su destrucción o neutralización contribuye o ofrece una ventaja militar, eso no estaría infringiendo o oponiéndose al derecho internacional de conflitos armados. Traduzindo, se falamos de que o objetivo militar podem ser membros de forças armadas, e também falamos que a sua destruição ou neutralização contribui ou oferece uma vantagem militar, nós não estaríamos infringindo ou nos opondo ao direito internacional dos conflitos armados? Não, acredito que não, porque as forças militares são, por natureza, por excelência, objetivos militares. O que o senhor talvez esteja querendo comentar é a questão da destruição como ser humano, como pessoa humana, tratá-lo como um objetivo. Ora, isso é um ônus de quem jura no momento que entra e ingressa numa força armada. Então, o que o direito humanitário enxerga é que militares combatentes, não militares, combatentes que morram, que tombem, que sejam alvos de ataques, muito embora sejam seres humanos, mas eles são, naquele momento, agentes do Estado lutando pela sobrevivência do Estado. Então, é legítimo destruí-los em nome do propósito da guerra. Então, não há conflito nisso daí. Essa pergunta é muito interessante e eu me reporto àquela que eu comentei da proporcionalidade, né? Existe um case que nós utilizamos que é assim, um blindado inimigo está se deslocando e aí vê uma metralhadora inimiga do outro lado. E aí o blindado tem, são 4 blindados, é um pelotão de tanques. Cada um tem um canhão enorme, de 105 milímetros. Aí ele vê lá uma metralhadora com 2 homens inimigos. Aí o tenente do pelotão manda atirar em cima da metralhadora. Eles atiram, cada canhão atira 4 tiros. Então eles dão 16 tiros, destroem, pulverizam toda a metralhadora com os 2 inimigos. Isso foi desproporcional, sim ou não? Depende. Em direito tudo depende, né? Mas nesse caso não depende. Por quê? Não, essa não é a resposta técnica, a resposta do direito internacional. Onde está o dano colateral? Não tem. Eu só falo em dano colateral quando eu não tenho intenção de atacar ou quando eu ataco e destruo algo que não pode ser atacado. Então, esse tenente, ele violou o princípio da economia de meios, é um princípio militar, ele foi burro. Ele jogou 16 granadas em cima de uma metralhadora. Mas ele não foi ilegal, o ataque foi legal. Então, embora tenha pulverizado o inimigo, não foi desproporcional. Porque eu só falo em proporcionalidade quando eu estou falando em dano colateral. Vamos mudar o cenário? Metralhadora, 20 metros, uma casa com uma família morando. Os 16 tiros pegaram na metralhadora e destruíram a casa com a família também. Foi desproporcional? Já mudou completamente o cenário, porque eu tenho que dano colateral visualizado. Ok? Bueno, si no hay más preguntas por parte de los colegios participantes, agradecemos desde Brasil la atención de todos ustedes, en especial a la participación del coronel Cinelli, que yo estoy aquí mirando su teléfono móvil, no paró de llamar ni un minuto durante toda esa ponencia, de lo que tiene muchos encargos acá, pero
dedicó parte de su tiempo para transmitir a nosotros su conocimiento acerca de este tema tan importante. Volverá otra vez en el día 28, pero desde Brasilia y no desde acá de Río de Janeiro. Hablará para nosotros acá en Río, para todos ustedes desde Brasilia. Entonces, de nuestra parte, no tenemos más nada a añadir. Juan José tiene algo para transmitir a los colegios como un todo. Não, da Espanha. Da Espanha. Da Espanha. É esse. Você tem. ¿Algo más a añadir de algún colegio? Entonces, de nuestra parte, marcamos como cerrada esta videoconferencia. Muchas gracias. Hasta mañana en esta misma hora de hoy para la conferencia del número 5. Muchas gracias. Uma pergunta que eu quero fazer, tem um tempo aqui, se quiserem fazer perguntas, só um esclarecimento, porque eu vi aquele sorriso na hora que você lançou da tabela, e ano passado eu estava na comunicação da Integração Federal, que é uma plataforma de integração. Todo dia alguém perguntava se o que tem no Rio é guerra. Então, até escrever artigos, a gente teve que escrever para justificar, mas assim, é difícil dizer, o pessoal vê, e tal, e começa a pouco. O impacto do armamento, do fuzil, é muito intenso. Mas, do ponto de vista técnico, já aconteceu no Rio de Janeiro, é GLO, segurança pública. Existem até um promotor do Ministério Público, um subprocurador, que foi meu professor na Mineira, pessoa excepcional, e muito corajosamente está defendendo que seja decretado o conflito armado interno. E ele tenta justificar pelo nível de organização das partes, pelo nível de intensidade, né? Mas o Comitê da Mineira é radicalmente contra, e do ponto de vista militar também não há vantagem. Né? Se alguém quiser aprofundar isso, o programa me deu ali no currículo, eu tenho um artigo no blog do Exército que explica por que não há vantagem para nós considerar. Primeiro que politicamente é um desastre. Né? Tanto é que a Colômbia ainda está aberto aí, não, né? Não, está aberto não. Só um instantinho. Está fechado. Já encerrou, né? Fechado. É que a Colômbia ficou anos com as Farc lá fustigando e ninguém nunca chamou de conflito armado interno. Chamaram de subversivo, o Ministério Público ia junto para acompanhar, prendia, direito interno deles. Por quê? Porque é uma federação, toda uma questão de competência do país considerar que tem uma guerrilha dentro do seu próprio na época da guerrilha do Araguaia, foi a mesma coisa. Havia todos os indicadores de que ali havia um foco guerrilheiro, como nós entendemos que é um foco guerrilheiro. Mas qual foi a opção do Brasil? Foi para impedir admitir uma questão que politicamente, por da estatura que se queria atingir como país, admitir que havia um foco guerrilheiro dentro do país, né, politicamente é suicídio. A opção foi tratar como GLO, garantia da lei da ordem e segurança pública. Né, segurança interna. Só para você entender que tem uma questão de direito internacional, que é tudo de direito internacional, que é uma questão política mais forte. Né? Os Estados Unidos saíram de todos os tratados, agora conseguiram sair do tratado da criança, inclusive, que é o tratado mais ratificado do planeta. Eles alegam que os Estados Unidos têm uma questão, né, que é o homeschooling, né? Os pais podem dar aula, eles não precisam ir à escola, o pai pode instruir a criança em casa, e eles tempos em tempos vai lá, faz só uma provinha e vai passando das séries. E o Estatuto da Criança diz que a obrigação dos